Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua companhia, pedir a você ajuda ao canal, que possa curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva. Com isso você vai estar colaborando com o canal, com o Espiritismo. O canal é totalmente voluntário, nós precisamos da ajuda, da colaboração de vocês. Se vocês curtem o conteúdo, nos ajude aí comentando a cidade, o estado, que você ouve o nosso Evangelho no Lar. Vamos então entrando nas nossas vibrações iniciais. Momento de Evangelho é momento de conexão com Deus, para que possamos estar abertos, conectados com as mensagens que vêm oriundas do plano espiritual, através das intuições, através dos textos que aqui lemos, através das mensagens. Que Jesus seja a nossa melhor companhia sempre. Que o seu Evangelho seja o nosso roteiro, rede vivo, mais uma vez nas nossas vidas cotidianas, espiritualidade no cotidiano, vivência do Evangelho no cotidiano, é o nosso tema central deste ano aqui nos nossos trabalhos espirituais. Vamos juntos pedindo a autorização ao Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e superior, e pedindo que ela coordene estes trabalhos, desde o início ao meio ao fim, momento do passe, das vibrações, de recebermos o auxílio, a fluidificação da nossa água, a limpeza do campo material e espiritual do nosso lar, a reconexão com a espiritualidade amiga e superior. Não ouvimos nenhum conteúdo por acaso, Deus. Que este conteúdo então possa chegar aos que estão necessitados de ouvir o tema de hoje e que possa ser conduzidos mais uma vez, que a espiritualidade amiga e superior possa nos conduzir neste trabalho. Vamos juntos então? Que assim seja, graças a Deus. Estamos homenageando Divaldo Pereira Franco aqui no nosso querido Evangelho. Divaldo desencarnou há uma semana e meia, então estamos aqui mais uma vez homenageando o nosso irmão com os lindos casos de Divaldo Franco. Já fizemos do Chico, já fizemos do Gigante Deitado, de Eurípides. Divaldo tem diversos casos que ele mesmo contou em diversas palestras, Brasil afora e também pelo mundo, em todas as suas conferências. Sempre Divaldo trazia alguma experiência vividas por ele ali na Mansão do Caminho e também nos trabalhos mediúnicos ao redor do mundo. Divaldo vivenciava o espiritismo quase que todos os dias da sua vida, porque morava ali dentro da Mansão do Caminho, que é um núcleo de assistência, de caridade. Também tem o Centro Espírita Caminho da Redenção ali dentro do núcleo da Mansão do Caminho, onde ocorrem trabalhos mediúnicos, palestras, assistência social, diálogo fraterno, enfim, todos os trabalhos que um centro espírita tem. Então, por isso ele tem diversos casos. Nós que vamos trabalhando aí no contato com o outro, no atendimento, vai surgindo esses casos, principalmente os mediúnicos, e que nós vamos trabalhando. E Divaldo compilou esses casos e também fez um livro junto com a Sueli Caldas Schuberts, que o livro se chama Semeador de Estrelas, um livro excelente com diversos casos, livro que foi autorizado aí por Divaldo, ele mesmo contou os casos, e nós estamos aqui em mais um domingo para relembrarmos. William, por que contar casos? Porque através dos casos nós vivenciamos mais uma vez o Evangelho, a espiritualidade no cotidiano, e nos auxilia aqui nas nossas reflexões, nas nossas vivências, casos esses também alguns engraçados, alguns que nos faz refletir muito, e o Espiritismo também nos dá a alegria de viver. Nós vamos iniciando então com o primeiro caso, os 3 passes. Em nossa casa temos o plantão de passes. Certo dia estavam as encarregadas em plena função, quando entrou um senhor e sentou-se. Uma de nossas passistas, que é uma pessoa muito distraída, ingênua, chegou perto dele e aplicou a bioenergia, o passe, com todo amor. Terminando o mister, todos os beneficiados saíram e entrou um novo grupo, mas ele continuou sentado. Ela pensou, naturalmente ele não se sentiu melhor.
Fez então a leitura de praxe, os comentários, a prece e aplicou os passes. Aproximou-se do homem e repetiu o socorro fluídico, agora mais cuidadosamente ainda. Terminando, saíram todos e ele não se mexeu do lugar. Entraram então outras pessoas e o senhor continuava lá. E ela ficou intrigada. Então fez uma leitura maior e comentou dizendo a certa altura que a pessoa tem que se abrir para Deus, tornar-se receptiva às bênçãos divinas para ser beneficiada. Explicou que o passe é uma transfusão de energias, porém, cada um tem que fazer a sua parte. Preparou a água, fluidificou-a, aplicou passes em todos e, chegando junto ao Senhor, transmitiu-lhe por terceira vez o passe e deu-lhe em seguida a água fluidificada, dizendo: agora o Senhor já pode ir, pois já o atendi por 3 vezes. Por que o Senhor veio aqui? Perguntou ela. Minha senhora, ele respondeu, eu não estou entendendo nada do que a senhora está fazendo. Eu sou o cobrador de luz. Entrei, vi a porta aberta, estava um calor terrível e eu estava com uma dor de cabeça violenta. Então, sentei-me aqui por estar muito fresquinho e agradável. A senhora chegou, fez esses movimentos sobre a minha cabeça e eu não entendi nada. Só sei que a dor passou. Eu sofro de uma dispneia nervosa. A senhora veio, fez aqueles gestos outras vezes e eu pensei, daqui não saio enquanto a senhora fizer isso sobre a minha cabeça. Agora estou ótimo. A senhora pode aplicar-me mais. O que é isso? Bem, primeiro, a luz é paga lá, em outra sala. Depois, aqui é uma instituição espírita, explicou-lhe tudo. O homem passou a frequentar então as reuniões e ela lhe deu-lhe o livro dos espíritos, enquanto ele ficou ali como afilhado emocional. Hoje, este senhor também é um passista, plantonista da casa. Podemos ver como funciona o mecanismo do mundo espiritual. Muita gente diz, não se deve dar passes, não se deve fazer isso ou aquilo. Esconde-se no comodismo. Vamos passar o verbo para a ação positiva. Vamos fazer, se não der resultado, realizamos o melhor ao nosso alcance. A nossa tarefa enquanto espíritas é ajudar sempre, pois nunca sabemos quando a semente vai germinar. Então, sempre temos que estar pronto a sair para semear. Isso aqui é espiritualidade também no cotidiano. Que elas caem onde caírem. As que ficarem aparentemente perdidas no asfalto, nas pedras e na terra, serão resgatadas por uma apenas que encontre terra boa. Lançaremos 1000 sementes, se perdemos 999 e uma germine, já é muito importante para Deus. Isso acontece muito, né, meus irmãos, minhas irmãs, no trabalho espiritual. Às vezes nós vamos sair a semear e, de fato, talvez lançando 1000 sementes, somente uma germine, mas uma já fará a diferença. É o que eu sempre digo, se você fizer palestra, se você aplicar um passe, se você falar do Evangelho e uma pessoa for atingida, seja ela encarnada ou desencarnada, você já está realizando um trabalho no caminho do bem. E essa uma pessoa pode ser você mesmo. Porque às vezes a gente fala, talvez você alcance uma pessoa, que seja você. Porque o palestrante, aquele que aplica o passe, também é necessitado dos fluidos energéticos do plano espiritual. E quando a gente trabalha no caminho do bem, nós vamos observar os, entre aspas, milagres que muitas pessoas falam. Eu fui curado, eu entrei aqui na cabine de passe com dor de cabeça e saí muito bem. Eu precisava de fazer algo no campo da medicina e hoje eu não preciso mais porque eu vim aqui fiz o tratamento espiritual e eu tenho certeza que a espiritualidade me curou. O passista, o orador também são credores do passado tortuado que lhes aflige e são trabalhadores do bem para resgatar no trabalho muitas questões do passado que negligenciou, que virou as costas. Quantos de nós que aqui estamos e que negligenciamos? Esse senhor foi ali cobrar luz. Naquela época, né, isso aqui nós estamos falando da década de 50, enfim, muitos anos atrás não era como é hoje, tá, pessoal? Então vamos entender aí o contexto histórico. E ali na casa, Caminho da Redenção, onde Divaldo tem o centro espírita, né, que continua lá ainda,
e sem dúvida ele deve estar lá auxiliando agora espiritualmente. Há o plantão dos passes, como ocorre ainda em algumas casas espíritas, às vezes durante o dia nós temos o plantão do passe. E também nos chama a responsabilidade para você, frequentador da casa espírita. Vamos ser caridosos com os nossos passistas. Para quem não sabe o que é o passe, é uma doação fluídica de energia, que atuando sobre o indivíduo como se fosse uma transfusão de energia. O médium se desgasta, obviamente que a espiritualidade repõe essas forças fluídicas, mas você tem responsabilidade também. Só vai receber o passe se você estiver realmente necessitando. Quando nós estamos aqui no Evangelho, que no final nós temos o passe, o que nós orientamos para você? E se você está bem naquele dia, doe essa energia para alguém que esteja doente, alguém que esteja internado ou com uma doença em casa, alguém recém-desencarnado que você acredita que esteja precisando dessa energia espiritual. Vamos ser responsáveis, pessoal. O passe também é para ser utilizado com responsabilidade. Não, hoje eu estou mal, eu estou sentindo alguma questão que eu não estou conseguindo lidar. Aí sim, vai lá e receba a bioenergia. Uma dica que eu vou dar para vocês também, nós podemos receber essa transfusão de energia da natureza. Sempre que puder, vá à natureza, ande descalço, esteja ali em contato, respirando profundamente o ar mais puro e converse ali com a espiritualidade amiga superior. Nós sabemos, como o Chico Xavier nos disse, nos oceanos, nas cachoeiras, nas matas, tem os espíritos ali que trabalham, coletando energias. Isso está lá no livro Nosso Lar. No último capítulo, quando André Luiz vai ajudar aquele senhor que tinha casado com a sua esposa após a sua desencarnação. E Narcisa fala com ele, nossa, ele está muito mal, vamos até a mata, colher energias para tratá-lo. O André Luiz fica espantado e ele fala, meu Deus, como assim? E quando eles adentram a mata, Narcisa pede licença aos espíritos que ali trabalham e pede eles uma fluidificação. E aqueles espíritos ali, até sem forma humana, fluidificam de uma mangueira e de outras árvores um fluido grosso e eles levam até a casa, antiga casa de André Luiz, e naquele momento, aquele fluido das árvores, eles colocam na água fluidificada. E ali ele vai bebendo, em menos de 24 horas está recuperado, porque era uma doença passageira. É claro que nós temos as doenças que são expiações mais graves. Mesmo assim, o passe e a água fluidificada vai aliviar. Nós falamos aqui com vocês, coloquem a garrafinha de água para fluidificar. Receba o passe e leve a sério, pessoal. A espiritualidade, ela vai até as nossas casas. Ela vai sim fluidificar, principalmente quando nós ainda precisamos estar aqui na Terra para realizar algum trabalho espiritual. Trabalho espiritual é também seriedade, é bom senso. Nós precisamos, para aqueles que falam, não, eu não acredito em nada disso, ok, mas respeite, porque o respeito já é o início de uma crença. O respeito, ele nos traz, naquele momento, um trabalho íntimo muito grande, que é o do não julgamento que Jesus nos ensinou. Vamos então para o segundo caso também muito importante aqui que eu separei para nós. Em 1 minuto apenas, que chama o caso. Eu amo esse caso, pessoal, porque nele tem uma mensagem de Marco Prisco. É uma das mensagens preferidas minhas do Divaldo Franco, que ele psicografou através desse espírito do Marco. Vocês vão entender por quê. Divaldo conta que ele estava atendendo um dia, a fila no centro, quando chegou uma senhora com uma criança muito nervosa, agitada. Ela estava tão inquieta que me pediu que atendesse imediatamente. Pedi licença às pessoas que estavam na frente e atendia. Ela me disse que teria de voltar para casa imediatamente, pois estava vivendo um drama muito sério, um drama com seu marido muito grave. Contou-me que era muito feliz na vida conjugal, tinha tido um filho, quando de repente o marido arranjou uma outra companheira e começou a maltratá-la. Chegaram a ter vários atritos, discussões e às vésperas ele infelizmente tinha agredido-a, bateu-lhe. Ela considerava aquilo o ponto final do casamento, a agressão, e estava certa.
Ficou desesperada, porém. Naquela situação, ela resolveu suicidar-se. Estava morando na Barra, que é um bairro muito sofisticado de Salvador, perto do Farol, onde é o mar aberto ali, bate bem no penhasco. Ela resolveu então aniquilar a vida e, por vingança, matar o filho para que o marido ficasse com um problema de consciência. Então imaginemos, né, pessoal, o processo até mesmo obsessivo que essa irmã estava passando. Ela pegou o filhinho de 4 anos para ir em direção, ao Farol. É um trecho muito movimentado ali, para quem conhece Salvador, uma avenida muito larga. Quando estavam atravessando a avenida, a criança escapuliu da mão dela. É curioso, Divaldo faz uma observação aqui, ver como Deus nos armou com o instinto de conservação da vida, que Kardec nos fala sobre esse instinto. Enquanto a ira que deseja que mantemos o corpo, ou seja, há algo em nós, que até Kardec vai nos dizer, de fluido animal, que nos mantém aqui, que é necessário. Ao percebê-la solto, ficou angustiada ante o pavor de vê-lo morrer atropelado, embora ainda há pouco tivesse desejado matá-lo, o que é um paradoxo. Quando conseguiu segurar o filho, abaixou-se para dar umas palmadas, o garoto pegou um papel que estava na frente dele. Ela o arrebatou e ia jogar fora, ou seja, ela pegou o papel da criança. Quando viu escrito na mensagem, 1 minuto apenas. Então, olhou o melhor interessado pelo título com raiva e leu: no minuto apenas, a tormenta acalma, a dor passa, o ausente chega, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a vida muda. Foi andando, puxando a criança e lendo a página. No final estava escrito Marco Prisco. Ela terminou de ler, passou aquela raiva em 1 minuto, parou e olhou em torno. Já estava próximo ao penhasco. Sentou-se e teve uma crise de choro. O impulso havia desaparecido. Ela viu que era escrita por mim, Divaldo Pereira Franco, ele contando. Era uma página mediúnica. Neste momento recordou-se de que no banco onde trabalhava o marido, havia um senhor que era espírita. Era o senhor Elísio Dória, e que um dia, indo na sua casa jantar, tentou-lhe falar sobre o espiritismo. Mas ela e o marido, de formação católica, reagiram muito mal. Com essa angústia toda, ela voltou a casa e telefonou àquele senhor. Contou o acontecido e agora não queria viver, nem queria morrer. Não sabia o que fazer da vida. O amigo espírita explicou-lhe que era fácil encontrar-se comigo. Deu-lhe o meu endereço e ela ali estava para pedir uma orientação. Conversei demoradamente com ela, explicando-lhe que a vida era um dom mais precioso de Deus e que ela passasse a frequentar a nossa casa na medida do possível, já que o seu casamento estava numa tal situação muito complicada, que ela fosse franca com o marido e lhe dissesse que o direito que ele tinha de ir à casa de uma companheira, ela também tinha o direito de procurar aquilo que lhe fizesse melhor. Caso ele tivesse qualquer suspeita do seu comportamento, que aqui viesse e a surpreendesse, caso duvidasse da sua integridade moral. Conversamos muito, ela saiu renovada e passou a frequentar as reuniões públicas. Foi mudando de comportamento, porquanto era também muito agressiva, estava magoada e reagia facilmente quando era, de alguma forma, estimulada negativamente. Mais de um mês depois, ela estava conversando comigo na fila, Divaldo conta, quando interrompeu um homem visivelmente desesperado com um revólver na mão. Entrou pelo salão e chegou perto de mim com a arma em punho, dizendo na frente de todos: me disseram que o senhor é o amante de minha mulher e eu vim aqui para colocar isso em pratos limpos. O senhor há de notar que é realmente um ato de amor, respondi-lhe, mas de um amor fraterno público. E não escuso como aquele que o senhor se permite. O que a sua esposa está buscando aqui é o amor universal, para não o odiar, ao senhor que desrespeitou o seu lar e a sua família. E ela, ao invés de desrespeitá-lo, está dignificando o seu nome.
Ele levou um choque com as minhas palavras e ficou sem ação. Pedi-lhe então que guardasse a arma. Ele a colocou na cintura, né? Falei-lhe demoradamente. Ele teve a célere crise de choro, que sempre ocorre nesses casos. E depois saíram até que bem. A família foi reconstituída e hoje os dois se tornaram espíritas. Ele, com o tempo, passou a canalizar as suas energias para a aplicação de passes, enquanto ela revelou a mediunidade de psicofonia. Através dela foi trazido pelos benfeitores espirituais o agente da grande perturbação, que era um inimigo desencarnado, um ex-marido quem ela não soubera respeitar numa encarnação passada e que estava atirando e perturbando o casal há muito tempo. Aclarada a causa do desajuste conjugal, ela hoje dedica a vida na prática do bem no centro espírita e também para a sua família. Bom, Divaldo conta aqui ainda que o obsessor dela teve a oportunidade de reencarnar. É o filho caçula e está agora já com 2 anos, quando Divaldo contou esse caso, que é bem interessante, né, pessoal? Dá pra gente ter várias reflexões aqui desse caso. Um deles é um vídeo que eu compartilhei para vocês ali na comunidade. Quem não acessa a nossa comunidade, fica aqui no canal mesmo. É só vocês ir lá em cima. Em alguns YouTube está escrito comunidade ou post. Geralmente eu coloco ali palestras que eu indico. Eu indiquei a palestra da sincronicidade, que é uma teoria do Jung, né, de um psicólogo Jung, que também foi psiquiatra. E ele pesquisou essas sincronicidades da vida. E quando nós vamos estudar sobre a sincronicidade, nós que somos espíritas, nós voltamos ao que Kardec falava, que nada é por acaso. Tudo tem uma mensagem para nós. E naquele momento de desespero, aparece na frente dela essa mensagem do Marco Prisco. Que essa mensagem, inclusive, eu já falei aqui no Evangelho para vocês. E já postei muito também nas redes sociais. Em 1 minuto apenas, tudo pode mudar na nossa vida. A dor pode passar, o amor pode mudar, o dinheiro pode trocar de mãos, enfim, uma decisão que não sai há muito tempo pode sair. Em 1 minuto apenas, tudo pode mudar. E nos relembra aquele caso também que eu contei aqui, que é um caso muito interessante, que o Chico Xavier contava, de um senhor que suicida quando ele está passando por um problema muito grave financeiro. A empresa dele estava quase falindo e ele, infelizmente, cometeu o ato doloroso da desistência. E depois de 2 meses que ele estava no plano espiritual, ele veio a saber que, passado 40 dias do seu desencarne, do seu suicídio, a empresa se reestabeleceu e voltou novamente aos trilhos. Ou seja, quantos de nós tomamos decisões impensáveis em situações que são modificáveis? Aliás, todas as situações são modificáveis, porque somos espíritos imortais. Se neste corpo não tem mais chance, teremos em outras reencarnações. A vida é a nossa essência, é o nosso espírito. O nosso corpo é a experiência física que nós estamos passando por alguns anos, uns mais, outros menos. A experiência física para condicionar o espírito a uma melhor vivência, a sua melhor evolução. Portanto, como Chico nos dizia, e Divaldo também nessa mensagem tão bonita, tudo passa, tudo passará. Seja momentos de dor, seja momentos de alegria. Por isso, vivenciar cada momento com profundidade. Vivenciar cada momento com presença. Porque a experiência da vida é o hoje. Hoje que nós falamos na mensagem do Evangelho passado. Ainda hoje faça. Ainda hoje progrida. Porque muitas das vezes, uma mensagem às vezes que nós compartilhamos na rede social, como nós iniciamos falando da semente, que você acha que uma pessoa vai visualizar, que 2, mas talvez essa uma pessoa que vai ler a sua mensagem é a mensagem que ela esteja precisando para salvar a sua própria vida, ou para modificar um pensamento, ou para cortar alguma trama obsessiva. Nós não sabemos, porque o bem que nós fazemos, nós não teremos noção de quantas pessoas irá atingir. Não sabemos. O que nós sabemos é uma única certeza, que nós já estamos, naquele momento, sendo também protagonistas desse bem, porque somos ajudados por nós mesmos. Então existe uma lei
Uma lei divina que ela age a cada milésimo de segundo, que nos conduz muito bem, mas teremos que saber ler os sinais, porque senão ficaremos perdidos. E como que a gente lê esses sinais? Oração, vigilância, entender que nada é por acaso nas nossas vidas, espiritualizar-se no cotidiano, executar o cristianismo a cada momento do nosso viver. Porque somente assim nós vamos vencer os desafios da vida terrena, as vicissitudes que a gente tanto fala aqui. Vamos então para o nosso último caso. Esse também é muito interessante, o último caso do evangelho de hoje, né? São casos profundos, casos muito reflexivos para todos nós e que todos possamos refletir. O caso é o de número 29, tem o título A Louca, uma expressão que era utilizada no passado, hoje nem tanto, né, pessoal? Algumas considerações sobre a agressividade das pessoas. É muito difícil julgar pelas aparências. Se uma pessoa é grosseira conosco, não nos ofendamos com essa atitude. Vai ver, a pessoa estava com um motivo oculto. Joana de Ângeles me disse, em outros anos de convívio, para que não revide e que nunca devemos acusar a bomba que explode, pois que assim se dá porque alguém acendeu-lhe o pavio. A pessoa faz uma grosseria conosco, não porque não gosta de nós, talvez porque alguém acendeu-lhe o pavio da cólera na rua, e este veio queimando até aqui e estourou possivelmente. Nem era contra nós, porém aconteceu. Eu tive uma experiência que marcou minha vida, Divaldo vai nos dizer. Quando eu era muito jovem, estava em moda na Bahia um tipo de sapato marrom e branco. Era horrível, mas eu achava uma beleza, ele fala. Era de uma borracha com uns 2 dedos de espessura. Ao vê-lo, me apaixonei e comprei um par à prestação. Eu estava com 18 anos na época. Arrependi-me da compra no 3º dia. No primeiro calcei e saí, mas ele pesava tanto que me deu cãibras. Entrei num ônibus, o primeiro que passou. Era um veículo que servia e que ia até o subúrbio. As pessoas entravam com galinhas, gaiolas, com tudo. Adentravam e iam se ajeitando, empurrando para o fundo. Eu entrei também. Fui empurrado, porém, tentando defender o sapato. Nisto veio um homem muito grande, chegou no meu pé junto a mim e pisou. Era mais ou menos uns 100 quilos. Eu não sentia nem mais a dor no meu pé, senão a decorrer de ele estar estragando o meu sapato novo. Se ele fosse mais baixo que eu, acho que ele teria dado um empurrão, porque a valentia da gente é sempre contra o mais fraco. Mas quando o olhei, ele era enorme. Aí fui muito delicado. O senhor quer tirar o seu pé de cima do meu? Ah, granfino, não é? Por que não pegou um carro? Ele me falou. E pisou com mais força. Eu não podia reclamar. O jeito era sair dali. Dei o sinal, quando o ônibus parou, eu o empurrei e desci. Fora, olhei o sapato que estava rasgado. Confesso que chorei de raiva, de mágoa, de dor, pois ainda teria que pagar. Eu era médium, mas ainda não era espírita. Já atendi algumas pessoas, alguns sofredores, eu já exercia a mediunidade, mas não conhecia os conceitos do Evangelho. Passou-se alguns dias, quando eu estava atendendo uma fila em nossa casa, vi o homem ali postado. Pensei, ele me descobriu e veio me dar uma surra. Baixei a cabeça e quando ele chegou perto, eu fui olhando devagar e ele me perguntou: o senhor que é o seu Divaldo? Sim, senhor, respondi contrafeito. Seu Divaldo, eu vim aqui para pedir-lhe uma caridade. Estou com um problema muito sério. A minha esposa está praticamente louca. Eu tenho 4 filhos, o senhor imagine. Eu trabalho nas docas, estou a ponto de matar-me. Porque pela manhã eu tenho que amarrar minha esposa no quarto. Eu tranco meus filhos em outro e saio para trabalhar à noite. Aliás, saio para trabalhar. À noite eu volto, eu tenho que dar banho nela, dar comida aos meus filhos, eu tenho que cozinhar para o dia seguinte. Já não aguento mais. Internei-a no hospício e tirei-a. Levei ao candomblé e me disseram que ela tem problemas com espíritos. Eu ando provocando todo mundo na rua
para ver se alguém me mata ou se eu mato. Porque assim eu não suporto mais. Disseram que o Senhor é médium. O Senhor poderia fazer qualquer coisa para me ajudar. Ou seja, ele estava tão desesperado, gente, que ele andava na rua provocando brigas ou para ser morto ou para matar e ser preso. Porque assim ele se livraria da dor de ter que ficar cuidando da esposa. Esse caso é muito forte, né, e muito necessário, porque muitas das vezes nós encontramos com pessoas assim na rua, com problemas de obsessões graves. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Aí o Divaldo fala com ele, bom, se o senhor tivesse paciência de me esperar, quando acabar, eu e o Nilson vamos lá para dar um passe e observá-la. Ele se dispôs a esperar, a fila acabava por alta madrugada. Quando foi umas 2h30 da manhã, assim fizemos, fomos com ele até a sua casa. Ao chegarmos, ouvimos urrando, ela, né, a esposa, gritando. Ninguém dorme, explicou, a vizinhança já deu queixa até na polícia. Fomos entrando, acompanhando, ele abriu a porta do quarto e eu entrei. Ela estava toda amarrada de cordas e nua. Ponha um cobertor sobre ela, pedi-lhe, e desamarre-a. Mas seu Divaldo, ela bate em mim, que sou deste tamanho, quanto mais no senhor. Eu era magrinho, ele fala. Não faz mal. Se ela bater, louvado seja Deus. Ele desamarrou-a e eu me aproximei. Meu irmão, por que você faz isso? Eu vi o espírito. Ele assustou-se. Por que você me chama de irmão? Perguntou-me. Porque você é meu irmão. Só que um irmão que já morreu. Eu não sabia nada de desencarnado. Você não pertence mais à terra. Você já morreu, está do outro lado da vida. Por que fazer isso com ela? E comecei a esclarecê-lo. Eu acho que o espírito gostou de mim, porque se acalmou e sentou no chão. Eu tenho raiva dessa mulher. Eu odeio este homem. Eu sou fulano de tal. Ele me prejudicou nas docas, tomou meu lugar. Você se lembra de mim? Perguntou dirigindo-se ao marido dela. Lembro-me sim. E começou uma discussão entre os dois. O senhor fique calado, por favor. Pedi, deixe que eu fale. Joana de Ângeles incorporou em mim e conversou com a entidade. Quando eu voltei ao normal, a mulher estava calma, vestidinha. Retornei lá outras vezes, uma semana, ela ficou boa. O marido se tomou de gratidão e amizade por mim, tornando-se quase um guarda-costas. Aonde eu ia pela madrugada, ele também ia acompanhando-me. Meses depois, um dia eu lhe perguntei, fulano, você não se recorda de mim? Não, senhor, seu Divaldo. Ele tinha 40 anos e me chamava de senhor, a mim que tinha 18 na época. Você não se recorda de um sujeitinho antipático que entrou no ônibus de sapato marrom e branco? Não, senhor. Então, eu contei-lhe o caso e ele me respondeu, seu Divaldo. Naquele tempo eu andava louco, procurando as pessoas para ver se alguém me matava ou se eu matava. Porque assim eu iria para a cadeia e ficava livre deste mundo horroroso. Então aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande que se tornara agressivo, a fim de se ver livre da aflição. Isso me ensinou a nunca revidar. Eu não sou uma pessoa boa, mas não revido, Divaldo fala. Interessante enfoque sobre as causas da agressividade humana. A violenta reação das pessoas é muitas das vezes resultante da violência da vida, de problemas que aturdem o ser humano. Um homem sofrido, uma mulher com uma obsessão grave. A obsessão em certo grau pode ser confundida com a loucura. Nestes casos, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, como nos ensinou Allan Kardec. Entre os que são tidos por loucos, muito há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, evangélico, enquanto que outros tratamentos corporais os tornam sem esse tratamento, os tornam verdadeiros loucos. Está em Livro dos Médiuns, capítulo 23. Manuel Filomena de Miranda, com um brilho que lhe é peculiar, escreve mais tarde, através de Divaldo, a excelente obra Nas Fronteiras da Loucura, livro muito fantástico. São deles alguns trechos que vai dizer sobre como a obsessão pode influenciar e deixar algumas pessoas aparentemente loucas. Por isso, pessoal, não podemos deixar de ter o tratamento psiquiátrico, psicológico,
mas também para nós que acreditamos, entendemos, né? Sabemos da espiritualidade, busque também os tratamentos de desobsessão em casos como esse. É o tratamento tripé, como a gente sempre fala. Buscar a psiquiatria, a psicologia, mas também o espiritual. Buscar os três para ter ali um norte, um triângulo mesmo, um pé que nos fortaleça. Muito interessante este caso, de não revidarmos, principalmente para nós que somos espíritas. Nós que temos a responsabilidade, meus queridos, de vivência diária do Evangelho do Cristo. Não revide. Ore por quem vos persegue. Orar e mandar boas vibrações. Nós podemos evitar ali um crime, uma violência. Nós não temos noção do impacto espiritual que uma pessoa que ama pode fazer em ambientes extremamente conturbados. O amor, a chave da oração e da ligação com Deus. Quantos de nós, já no passado ou já nesta encarnação, ao vermos uma briga, aplaudimos, queremos filmar, queremos fofocar, ao invés de pararmos, entrar em conexão com Deus e enviarmos as boas energias naquele momento para a pessoa. Pedir a Jesus, clamar pela espiritualidade que salve aqueles que ainda estão na tortura de si próprio, porque o violento ele tortura a si próprio. A violência nos maltrata a nós em primeiro lugar. A violência vai nos degradar, vai nos colocar doentes do espírito e do corpo, porque nessa junção, quem violenta o outro, violentará a si em primeiro lugar. Vamos para o nosso passe. Entrando em conexão com os espíritos amigos. Sentimos envolvidos nas vibrações mais puras, mais doces do amor de Deus. E nós já estamos em contato com os bons espíritos. E respirando profundamente o alimento sagrado que Deus nos dá. Estando mais tranquilos, mais conectados com Deus, com nossos mentores, o passe se inicia. Em movimentos rítmicos, a espiritualidade limpa o nosso perispírito. E hoje eu deixo para vocês escolherem um ambiente. Alguns vão para a cachoeira, outros para o mar, outros para a floresta, outros para um campo de flor, outros para a cabine de passe, não importa. Vá para onde você se sinta confortável. Busque nessas bioenergias, através dos espíritos amigos, o seu conforto. Jesus, alivie-nos as dores neste momento, alivie-nos as angústias, nos reequilibre, que os nossos perispíritos possam ser mais uma vez reconectados com o bem. E nós sentimos já uma leveza, uma tranquilidade. Vamos também doar um pouco dessa energia, se está vindo alguém no seu pensamento, alguém que esteja internado precisando dessa vibração, alguém que esteja em casa adoecido, um recém-desencarnado. Vamos fazer a caridade moral mais uma vez, doando as energias e agradecendo a Deus. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga superior, queremos dedicar uma parte dessa prece também ao nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que tantos casos que vivenciou hoje nos ajuda a refletirmos sobre o espiritismo e a espiritualidade no nosso cotidiano, o cristianismo no nosso cotidiano. Obrigado, irmão Divaldo, onde quer que esteja, receba o nosso abraço. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho, que possam receber a luz da esperança e da paz, o reconforto. Abençoe a nossa semana de trabalhos, guie os nossos passos e envie-nos, Senhor, sempre as mensagens necessárias para crescermos. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui em mais um domingo. Juntos vamos finalizar este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, pedindo aí autorização a Jesus para finalizarmos o nosso Evangelho no Lar. Agradecendo a todos aqui que estão curtindo, comentando, muito obrigado. Compartilha também, mandando um abraço para cada um de vocês. Deixa eu mandar um abraço individual também aqui, pessoal. Agradecer a vocês por mais um domingo.
Para quem está acompanhando este evangelho primeiro, nós já fizemos um sobre o Lindos Casos de Divaldo Pereira Franco, que foi na semana passada, onde nós contamos um pouquinho da biografia também. Então, se você está chegando neste primeiro, volte e ouça o outro evangelho também, que é importante. Dalcle, um grande abraço, que Deus te abençoe. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Cris Oliveira, um grande abraço. Ana Cristina, de São Paulo. Ana Cristina Neves Martins, de São Paulo, capital. Delaila, de Osasco, em São Paulo, grande abraço. Fatinha Viana, também sempre aqui nos ajudando a compartilhar, Deus abençoe. Um grande abraço, Ângela Loures. Ela fala que ela e o filho Giovanni, de 28 anos, como o evangelho tem nos ajudado. Obrigado pelo retorno aí, Deus abençoe. A Ieda Alcântara, nossa amiga lá de Manaus, Amazonas. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, capital. Deus abençoe. Maria Cristina, de Salvador, na Bahia. Deus abençoe, um grande abraço. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás. Maria Hornes, Estados Unidos, um grande abraço. Jéssica Nuvens, Deus abençoe. Isabel Manso, Deus abençoe. Sônia Gonçalves, de Gramado, Rio Grande, Deus abençoe, Rio Grande do Sul. Ana Maria da Costa, Deus abençoe. Sueli Silva, da Mantina, em São Paulo. Sidney Bica. Beth Ferreira Gomes. Vitória Costa, de Maceió. Um abraço, Vitória. Eduardo Silva, grande abraço, não colocou a cidade. Maria Inês da Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco. Luciana Vasconcelos, de Embu das Artes, em São Paulo. Shirley Alexandrina, de Goiás. Iva Araújo, Guarulhos, em São Paulo. Gislene Assunção e Natália, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço aí, meninas. Mônica Pereira, um grande abraço. Branca Ramos, São Paulo, capital. Alberto Mazola, também de São Paulo, capital. Maria Cerqueira Silva, um grande abraço. Miriam Serra, além Paraíba. Arthur Câmara, Campinas, São Paulo. De Fortaleza, no Ceará, Edilane, um grande abraço. Branca Ramos. Maria Conceição, de Recife, no Pernambuco. Leilane, Indaiatuba, em São Paulo. Grande abraço, Leilane. Está nos falando que ouve sempre o Evangelho na segunda. Muitas pessoas ouvem durante a semana, né? Um grande abraço. Graça Lira, João Pessoa, Paraíba. Araraquara, São Paulo. Nelson Rocha, Cátia Paz. Deus abençoe você. De Bom Jardim de Minas, Manuela, André, família. Grande abraço, Manu. Deus abençoe você. Ana Paula de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Rosa Maria, cidade do Porto. Joelma Adriana, grande abraço. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Irene, Cataguases, Minas Gerais, um grande abraço, amiga. Cristine Rodrigues de Jesus. Sônia Maria, Deus abençoe. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre. Marco Antônio, Deus abençoe, um grande abraço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Por mais um domingo. Faltou aqui Júnior, de Salvador, na Bahia. Pessoal de Salvador aqui também. Miranda, Luciana, da cidade de Miranda. Não, Luciana Miranda, da cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Aline Silva, da cidade de Portugal. Deus abençoe também. Vanessa Fernanda Gomes, de Ubatuba, em São Paulo. Deus abençoe. Vanessa de Araújo, de Campina Grande também. Deus abençoe, pessoal. Continue deixando o nome aí, a cidade. A gente, no próximo, eu anoto para mandar um abraço para vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço vibracional. Até o próximo domingo, se Deus quiser.